Uma boa tarde a todas e a todos. Dar início à nossa reunião de executivo do dia 20 de janeiro de 2020. Cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar os funcionários, cumprimentar os jornalistas, público. Não sei se temos público. Temos duas atas para aprovar, a 19 de dezembro e a de 6 de janeiro. Não sei se podemos colocar a aprovação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada então essas duas atas. O que é que se passa com a ata do dia 2? Tem a ver com aquela questão que o vereador referiu e que nós, logo nas declarações, acho que é essa, por causa de umas declarações suas, e que estamos a ver que estava a dizer que estava, que não estava, eles estão a verificar isso. Eu pensava que já tinha. Não, é por causa... É à procura dessa? Não, é por causa disso. E próximas reuniões de executivo, vamos ter então, depois uma pequena conferência, 3 de fevereiro e 10 de fevereiro. Ficam assim as duas mais juntas, também por causa da questão de que é a Assembleia Municipal, e depois temos a fevereiro, que será nos últimos dias de fevereiro, portanto é obrigatória, para termos mais tempo para agendar para essa Assembleia Municipal. Presidente de ordem do dia, alguns senhores da da palavra. Muito bem, senhores vereador José Augusto. Boa tarde, Sr. Presidente. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimente todos os presidentes. Tenho aqui um primeiro assunto que tem a ver com o seguinte. Presidente, ainda ontem estive a assistir ao jogo de futebol e as pessoas comentam, e acho que é uma coisa que está ao alcance do Sr. Presidente, enquanto coordenador da Proteção Civil. Aquela questão do eucalipto que está lá por trás da barreira, que está tombado, e ainda esta noite que fez muito vento, era bom que fosse lá os bombeiros municipais com o carro, com a autoescada, e que cortassem aquele eucalipto para precaver possíveis prejuízos. Portanto, este seria o primeiro assunto, que acho que é pacífico e que foi lá falado e que acho que é possível ser feito. A minha segunda intervenção vai no seguimento da notícia em que a Estrada Nacional 114 está novamente fechada, e eu gostava de saber, perante aquilo que nos disse aqui a semana passada, o que é que mudou e se as obras que estão ainda em curso na encosta, nomeadamente a demolição das casas, o desvio das águas pluviais, tem alguma coisa a ver com isso, ou se foi só as ocorrências da chuva, e saber, pronto, qual é o ponto de situação e o que é que se passou. Obrigado. Muito obrigado. Vereador Rui Barreiro. Então, muito boa tarde a todos. Portanto, eu tenho aqui algumas questões que se prendem com assuntos que já cá referi e, portanto, queria pedir, enfim, alguma celeridade na... Portanto, nós recebemos na última reunião de Câmara os dados relacionados com o Festival Nacional de Gastronomia de 2019. E, portanto, eu pedi para mandarem nos últimos 2 anos, portanto, 17 e 18, e agora, já agora que estamos a falar de pedidos, gostava de ter, enfim, estes itens que têm aqui de agregados, nomeadamente prestação de serviços e publicidade e patrocínios, que viessem mais desagregados. Verificamos que, de facto, em 2019 há um resultado de apenas 429 euros, mas gostávamos de ter os de 2017 e 2018 para depois podermos fazer um comentário mais alargado sobre aquilo que consideramos ser importante para o Festival Nacional de Gastronomia. O mesmo se passa com a questão das refeições escolares. Também pedimos esses dados relacionados com o ano letivo 2017-2018 e o ano letivo de 2016-2017, portanto, que são os 2 anos anteriores a este. Depois, tinha colocado uma questão ao vereador Ricardo Rato, que me disse que provavelmente já está em trânsito no mail relacionado com os valores do material reciclado em todo lado, e, portanto, se já está em trânsito, devemos receber isso, e, portanto, não vou perder mais tempo com isso. Contudo, há ainda 2 aspectos, 2 pedidos de esclarecimento que gostava de ver aqui reforçados. Um tem a ver com a dúvida que eu coloquei sobre a questão do mercado municipal e os cartazes que anunciam os valores que são valores diferenciados. Não sei se o Sr. Presidente já está em condições de esclarecer esta minha dúvida. E depois também a questão dos representantes da Câmara nos diferentes órgãos sociais do CNEMA. O Sr. Presidente disse que depois fazia chegar para conhecimento, e eu acho que isto devia ter sido deliberado na reunião do Executivo, e, portanto, eram matérias que eu também gostava de ouvir algum esclarecimento adicional, para além daquilo que foi dito na última reunião. Relativamente
ao assunto já aqui colocado pelo vereador José Augusto da Estrada Nacional 114. Portanto, provavelmente o Sr. Presidente irá dar algum esclarecimento e, portanto, depois se surgir na sequência do esclarecimento alguma dúvida, eu usarei da palavra, mas queria-lhe colocar uma questão que se prende com os prédios da IGPC. Portanto, a vereadora Sofia Martinho colocou uma questão, salvo erro, em novembro ou dezembro, portanto, sobre esta matéria. O Sr. Presidente disse que isto era um problema lá da Fundistam e que, portanto, que só por isso é que os assuntos não tinham avançado. Eu estive a fazer alguma investigação sobre a matéria e percebi que havia uma responsabilidade financeira da Câmara no valor de 300 mil euros. 210 mil. Exatamente. Mas estive a consultar. São 210 mil? Sim. Pronto. Estive a consultar o orçamento para 2020 e não encontrei esses valores. E, portanto, estão lá. Encantado da vida. Portanto, continua a haver... Mas queria de facto algum esclarecimento sobre isso, porque me parece que de facto essa questão eu fiquei com alguma dúvida na medida em que o tempo vai passando e aqueles edifícios se vão degradando e, portanto, a partir do momento em que houve essa tomada de decisão, portanto, gostava também de um novo esclarecimento sobre a matéria. Muito obrigado. Vereadora Inês Barroso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes na reunião do Executivo de hoje. Hoje gostaria apenas, no âmbito da proteção ambiental, de fazer dois apontamentos. O primeiro diz respeito à conclusão do projeto Raízes da Sustentabilidade, portanto, um projeto que é dinamizado com o intuito de também reflorestarmos todo o território do nosso concelho. Dizer que terminamos, portanto, esta quinta edição do projeto da melhor forma, com 43 alunos do 4º ano da Escola de São Domingos, do agrupamento de escolas Alexandre Herculano, que participaram na plantação de 200 árvores autóctones no Parque Natural das Serras da Aire e Candeeiros. Portanto, foi assim concluído este ano, esta edição, a mais participada de sempre. Recordo que tivemos a adesão de 119 famílias, desde que iniciámos o projeto, quer com ações na Abram, quer com ações com a Escola Superior Agrária de Santarém, no início do ano letivo em curso, quer agora com esta plantação no Parque Natural. Também no âmbito da proteção ambiental, o segundo apontamento, que iniciámos a semana passada o projeto do Montado à Rolha, em que desafiámos e aceitaram esse convite 34 turmas das escolas do nosso concelho. Estas turmas vão tentar nos próximos 3 meses recolher o maior número possível de rolhas, com o intuito de enviarmos, portanto, este que supostamente seria um resíduo para reciclagem. A escola que obtiver o maior número de rolhas terá, obviamente, um prémio ainda a definir, mas um prémio que premiará assim o esforço de todos. Estas ações prolongar-se-ão desde esta participação, e estas ações da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade nas várias escolas prolongar-se-ão também ao longo do mês de janeiro, para que todos conheçam melhor quer o ciclo da cortiça desde o seu nascimento na árvore, obviamente, até às várias utilidades que a mesma pode ter, criando assim uma consciência ambiental aos alunos do nosso concelho. Muito obrigada. Muito obrigada. Tendo aqui então... Sim, eu sei. Sim, eu tenho aqui isso. Dando resposta às questões colocadas, o vereador José Augusto, como sempre, o vereador, essa questão do cortado, vou verificar se está em algum terreno particular, se é do clube, portanto teremos que ajudar. Isso, ao pé do depósito, já uma vez foi falado e iremos ver isso com a nossa proteção civil. Sobre a questão e agora falo aqui já na 114, o vereador Rui Barreiro também o vereador, eu sobre a 114 reafirmo, e os dados têm vindo a dar razão ao município de Santarém, toda esta história, portanto, cada vez mais tranquilo com este assunto. Ainda na última reunião nós demos um relatório
a vocês e tiveram a oportunidade de ler o relatório, onde diz que houve leitura dos inclinómetros e, portanto, que aquilo está estável e, portanto, poderá haver essa abertura. Esse relatório foi enviado para o LNEC. O LNEC terá que se pronunciar porque há aqui uma dentro daquilo que as infraestruturas de Portugal protocolaram, eles só, após o LNEC dar autorização, é que o fazem. Portanto, eu espero que haja o mesmo, eu digo sempre isto porque junto as duas matérias, e já tenho uma reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas marcada, e portanto irei esclarecer estes assuntos, além de ir fazer aquilo que disse já aqui, que é fazer uma reunião onde irei convocar todas as forças partidárias, todos os deputados, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Agora só irei fazer, por uma questão de lisura, depois da reunião com o Sr. Ministro, não faria sentido estar a fazer isso antes da reunião com o Sr. Ministro, e também para que, naquilo que já aqui dissemos, que o Sr. Ministro das Infraestruturas comece no próximo quadro comunitário, porque vamos entrar na gestão de um quadro comunitário, a negociar verbas para a deslocalização da linha do Norte. Oh, Sr. Vereador, não tem nada a ver com a questão das construções, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que nós dissemos em 2018, já está verificado e ela abriu em 2019, como nós dissemos que ela tinha de ter aberto em 2018. Não há problema nenhum relativamente àquelas questões. O peso que havia na crista do talude, os prédios já lá não estão, está construído a infraestrutura que evita tudo o resto. As questões que existem, que ainda estão para fazer, são contenções relativamente aos prédios existentes, mas não tem nada a ver com a Estrada Nacional 114. O que está é que quando foi feito o protocolo entre as Infraestruturas de Portugal e o LNEC disse que com mais de X precipitação era prudente que a estrada estivesse encerrada. E quando não fosse feita a monitorização. A monitorização está feita, demos os relatórios a vocês, não os dei à comunicação social, porque também não é que não tenham pedido reserva sobre aquilo, alguns até vinham com carimbos de reserva, que eu cheguei a dar isso, aquilo não vem como reservado, mas, portanto, é uma questão de as infraestruturas de Portugal esperarem que o LNEC lhes possa fornecer um documento que lhes permita abrir a Estrada Nacional 114. Sobre a questão sobre a questão das refeições escolares, a Vera, vamos ter uma reunião com a DGEST. Há ali algumas situações, como sabe, os valores vêm em agregado e nós temos alguma dificuldade em desagregar alguns montantes para fazer isso. Já tínhamos uma reunião há algum tempo, também não demos, porque a vereadora vai ter, com os diretores, vai ter uma reunião com a DGEST nesse sentido. Sobre a questão eu repito ao vereador, você não tem, mas nós já demos, damos todos os anos aquilo, mas realmente eu depois não podia mais a viver este montante e tenho que dar ali o meu gabinete que faça esse pedido dos últimos 3 anos para se fazer o comparativo. Sobre a questão dos materiais reciclados, falámos disso, o vereador está a tratar desse montante, infelizmente não são, desses valores que vêm via RES e TES, infelizmente não são assim muito animadores a nível do país e muito menos também a nível daquilo que é o âmbito RES e TES. Sobre o Estado Municipal de Botelhões tem razão para fazer isso por escrito, para nos enviar, para eu fazer chegar isso por escrito. Sobre a questão dos órgãos do CNEMA, também pediste ao CNEMA que nos faça também chegar isso depois quando entrarei. Sobre as infraestruturas de Portugal e a Estrada Nacional 114 já respondi. Sobre a questão dos prédios que a vereadora Sofia Martinho, é aquilo mesmo que disse na última reunião. Eu tive uma reunião com eles no final do ano passado, onde eles fizeram uma série de autorizações, eles têm o estudo feito, estão a avançar. Posso dizer que, inclusive, o primeiro estava Viseu, o primeiro que avançou foi Viseu, que estava no Tribunal de Contas, e eles, por via de algumas das questões também que o Tribunal de Contas estava a pedir ao procedimento de Viseu, também estavam a incorporar nesse estudo, estão a fazer para outros municípios, essas questões já. Relativamente àquilo que é os 210 mil euros que nós chegámos, isso foi falado na altura pelo vereador Jorge, desde a revisão orçamental de abril de 2019, que já está no nosso orçamento. Portanto, aquilo que eu digo é que sempre que que a Fundistam nos enviar
este protocolo, nós avançaremos imediatamente. E recordo que isto tem Tribunal de Contas, porque o município está a abdicar de um imóvel durante cerca de 30 anos, tem uma rentabilidade, tem tudo isso. Portanto, isso tem ali uma tramitação que, antes de se iniciar a obra, ainda é demorada, ainda poderá demorar pelo menos cerca de 5 a 6 meses antes de estar feito isso. E não sei se ele já tem contratação feita num bolo maior, por acaso essa questão não sei. Sobre aquilo que a vereadora referiu, Inês Barroso, é importante, e gostava também de dizer que este projeto montado à rolha seja um projeto com muito sucesso e que felizmente tem tido uma grande visibilidade e que nós também nos apraz rejeitar. Mais uma questão? Eu só queria reforçar essa questão última que referiu, porque consultando o orçamento para 2020 da Câmara Municipal de Santarém, o que se verifica é que estão 10 mil euros definidos para o Fundo de Reabilitação e estão 200 mil euros para 2021. Ora, se vier a solicitação em 2020, digamos que nós não temos previstos no orçamento os tais 210 mil euros. Não, isto é o que lá está. Mas pronto, isso não quer dizer que não se possa mudar. Aqui a questão que se põe é, está o município em condições? Certamente diria que sim, e portanto que não haja depois, digamos que, porque se for para o Tribunal de Contas, obviamente que tem que, essa matéria também é uma das matérias que é colocada. E portanto, neste momento o que está previsto gastar relativamente a este fundo é 10 mil euros em 2020 e 200 mil euros em 2021. O ideal é que isto fosse gasto tudo em 2020, porque seria bom sinal, seria sinal de que, digamos que a recuperação daqueles imóveis que estão a degradar-se há anos e anos, seria, não é? Sr. Vereador, a questão que temos sobre essa matéria é que o dinheiro, pelo que nós precisamos, vai entrando à medida que forem avançando as obras. Se tiver que ser colocado toda uma vez, colocará. Não é essa a questão que impedirá isso mesmo, dizer que isto é dentro de um projeto mais alargado que o Governo está a tratar. Isto tem a ver com rendas acessíveis, isto quer-se que as rendas sejam 20% a 30% abaixo do preço de custo. Sabemos que há índices diferentes por cada um dos concelhos, sabe isso como num das outras profissões, como avaliador, sabe que há essa diferenciação e, portanto, isto também tem aqui algumas evoluções de concelho para concelho e tudo isto dentro dos estudos que estão feitos. E essa é que é a grande dificuldade, assim também como as autorizações com isto. E nós vamos ver que é uma coisa que a todos nós, autarcas, nos preocupa. Eu, sinceramente, fico preocupado quando vejo situações como aquelas que passaram em Lisboa, e nesta semana foram notícia que eu acho que o Presidente da Câmara de Lisboa tem toda a razão com aquela situação da venda das casas, que é para a habitação, ou seja, não se coaduna com várias avaliações, vir o Tribunal de Contas a posterior colocar ali uma série de situações. E infelizmente hoje isto está-se a colocar muito, e daí percebo também, apesar de querer celeridade, percebo um pouco porque é que a Fundistam está à espera também muito daquilo que é a evolução do visto para Viseu, para também fazer avançar com os restantes. Muito bem, vamos entrar no período da ordem do dia. De o arquiteto Paulo Cabasso, não sei se já está, com alguma situação. De Calci Rocha, fabrico de calçadas limitado apresentante e transmissão da licença de exploração da pedreira Val da Maria, número 5, PA 116, na Freire de Alcanedo, deste município. Anteriormente, em nome de Vítor da Costa Mestre, alvará número 096, e em como a exploração se encontra adaptada ao disposto do artigo número 4 e 5 do Decreto-Lei número 340/2007, 12 de outubro. Proposta submeter à concessão do Senhor. Os senhores querem dar a palavra? O Sr. Vereador quer dar algum esclarecimento adicional? Ou... É assim, não se pode. Começo logo a falar. Primeiro que tudo, boa tarde a todos. Na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento todos os presentes, Comunicação Social e a nossa Inês Vieira.
É assim, daquilo que me parece ver, parece-me que. Não sei qual é a sua dúvida primeiro. Gostaria que me. Não temos nenhuma dúvida. Isto é só uma Não mudança, temos isto é nenhuma só uma dúvida. mudança do Nós titular não de temos nenhuma propriedade. dúvida. Só queríamos saber se a Sra. Vereadora queria dar algum esclarecimento Não para além quero. daquilo que está na. O que aqui está na- é uma mudança foi do pedido um titular. averbamento Não, em houve nome uma de outra comissão que se pessoa, pronunciou de e, outra comissão, portanto, exatamente. eu até O conheço quase todos os averbamento membros da comissão e foi tenho por feito. boa. Tenho-os em boa conta, portanto não tenho dúvida. Nós não temos dúvida nenhuma. Só queríamos saber se a Sra. Vereadora queria dizer alguma coisa Não sobre tenho isto. nenhum esclarecimento para além daquilo que está. Muito bem. Está Quem muito vota bem. contra, quem se abstém, portanto aprovado por unanimidade. Informações pede Luísa. Sr. Presidente, desculpa lá, é só porque como o Sr. Presidente estava a dizer que não estava cá o arquiteto, nós dispensávamos o arquiteto. Não, portanto, está Não, bem, mas eu mas- também estou não, aqui mas para é- esclarecer. Exatamente. A coisa mais técnica, poderemos Sim, sempre mas chamar isso- o arquiteto para acabar. Sim, mas era só para isso. Tudo o Deixa-me resto só eu dizer consigo esclarecer. Deixa-me só dizer uma coisa que eu sinto desde sempre que estou aqui no município, já assisti outros noutros locais. Aqui só me lembro, mesmo quando eram outros presidentes, só os técnicos do urbanismo estão, que é uma questão mesmo muito mais específica. Se calhar a maioria das pessoas nem sabe que acontecem aqui algumas outras situações que essas então ainda não consigo perceber porque é que há municípios que têm reuniões privadas e públicas. Isso no século XXI é uma coisa que a mim ainda me faz muita confusão existirem. Mas também assim como faz muita confusão haver muitas reuniões de Câmara onde estão os técnicos, todos os diretores de departamento, todos sentados e eles, os presidentes e os vereadores quase não falam, só falam os técnicos, os presidentes e os vereadores só falam por ordem do dia. Aqui não é assim, só nas questões do urbanismo e muito bem. De Luís Emanuel Fonseca Correia, apresentando pedido de emissão de declaração em como se mantém os pressupostos de facto e de direito que levaram à anterior decisão favorável em reunião do Executivo 19/11/2018, prorrogando por mais um ano a viabilidade de construção de um aldamento turístico da rua de Vila Nova, a sem número, na freguesia do Sarria deste município. Penso que todos sabemos qual é que é o imóvel. Estão a pedir mais um ano de prorrogação, portanto é um investimento importante para aquela freguesia e também para o nosso Conselho e é para concedermos mais esse ano de prorrogação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. De Maria Fernandes Neves Prado, Fernandes Ginja e outro representante, pedido de certidão referente ao uso do direito de preferência pela Câmara Municipal na transmissão, título de doação da fração CIT na Praceta Augusto Braz Ruivo, de 6 esquerda, fração J, na União de Freguesias da cidade de Santarém, deste município, é o processo número 06/2019/886. Também isto é a dizer que não exercemos o direito de preferência. Vamos escolher a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Os licenciamentos, penso que podemos votar em conjunto. Tem a ver com de Centro Cultural e Recreativo da Aldeia da Ribeira, Centro Cultural e Recreativo do Arneirense, um a ratificar, o outro para o próximo fim de semana. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 6 é um apoio em espécie requerido pela empresa municipal VE Santarém, que tem a ver com um transporte de decência do autocarro para aquilo que é o polo aquático, salvo erro nesta. Nós sobre esta matéria queríamos perguntar se isto não é uma ratificação. Esta é uma ratificação. As sim, duas, sim. provavelmente São a 6 e a 7 são duas ratificações. ratificações. Pronto, não está cá na, Mas eu não era está cá para na dizer que agenda, são mas ratificações, isto é são ratificação. ratificações, Se for sim. ratificação, nós estamos a favor. Sim, são ratificações, sim. Quem vota contra, quem se abstém. E nós vamos aqui, sendo muito sincero, é o seguinte, nós estamos a tentar, para não vir muito disto, tentar que mensalmente venha aqui ou juntar algumas para não estar sempre com isto, à semelhança do que fazemos. Retificação de escritura pública referente ao prédio urbano número 1 no Salmeirim. Portanto, isto também tem a ver com uma questão daquilo que, um pouco semelhante com a questão do direito de preferência que falámos ainda há pouco. Alguns a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 9, encargos com resíduos urbanos, isto tem a ver que tem que vir no mês de janeiro certo, isso são coisas ao ponto 12, portanto, muito bem. Aprovação de mapa de fluxos de caixa, isto também é uma ratificação, tem a ver depois com os fundos disponíveis, regulamento de construção de fundos de maneio. Ponto 9, quem vota contra, quem se abstém, abstém. Ponto 10, aprovação do mapa de fluxos de caixa relativo ao exercício económico. Isto é uma ratificação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O regulamento de construção do fundo de maneios, também quem vota contra, quem se abstém, abstenção. Aumento dos fundos disponíveis, também decorre da lei. Esta premissa, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Maioria, pronto, com a abstenção do PS. Ponto 13, queria dar aqui uma explicação sobre o ponto 13. Revisão número 1, orçamento e as grandes opções do plano 2020. Isto tem a ver com a questão do bairro de Alfães, que nós aqui deliberámos, e depois verificámos que entra em 2022 no início, ou seja, e no orçamento, quando foi feito a anterior, ou seja,
e estava só até 2021. Isto para enviar para o Tribunal de Contas, nós temos que bater certo, como estamos aqui a falar, e não bater. Portanto, isto é uma revisão só com este ponto. Porquê? Porque ali a primeira diferença de 2 meses não bate, e portanto e percebemos disto agora quando era para fazer a junção, ou seja, ainda vai para a plataforma, mas já na plataforma tem que as coisas bater certo, e também dizer que isto vai a ratificar a Assembleia Municipal. Nós temos, isto é preferível dizer já, para não estarmos a perder mais tempo. Fizemos uma revisão só com este ponto, que acho que é claro para todos, e não tem aqui problema nenhum. Não é uma questão de dinheiro, é só uma questão de dizer o espaço temporal que entra em 2022. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Requerimento regional referente ao consumo de água. Isto é semelhante à dos resíduos sólidos, tem que obrigatoriamente vir à reunião de Câmara. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 15 tem a ver com o Regulamento de Proteção Civil. Isto é uma alteração... Desculpa, o 14 é a abstenção. é abstenção? Pronto, está bem. Então é abstenção. Tal qual como fizemos com o anterior. Muito bem. Regulamento Municipal de Proteção Civil, alteração do Regulamento número 500. Isto são adaptações à legislação que saiu entretanto, não é mais do que isso. Alguns senhores da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16. Cedência precária de bens ao rancho folclórico do Verdelho. Algum dos senhores da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17. Anulação do apoio financeiro atribuído ao Sartim, Associação Esportiva de Realização da Terceira Maratona BTT do Trilho dos Mazaros, isto é da Póvoa da Isenta. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Feira bimensal, caducidade peço desculpa agora. Bimensal anulação de valores pela A29 e anulação de valores em dívida. Peço desculpa que isto depois anda. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19. Anulação de fatura número 002 344 3.447/2016, emitida pelo posto de emissões, tem a ver com o refeitório. Isto foi uma coisa que foi cobrada a mais. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20. Proposta de apoio financeiro ao abrigo do PAAC, a Civil Cultural e Publicidade Digital para a abertura das candidaturas. Portanto, isto é mais uma vez, estamos no início do ano, é as candidaturas que as diversas associações vão fazer aos apoios culturais, como é semelhante. Depois virá cá a aprovação após os critérios que foram definidos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21. Habitação social, Rua Gonçalo Mendes da Maia, número 13, segundo direito, revisão do valor de renda apoiada. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 22. Habitação social, bairro à Luz Gulbenkian, isto é a devolução de valor também pago em excesso. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Habitação social, atribuição de habitação social, sítio na Rua de São Bento, número 63, Resto Chão Frente, bairro de Fal de Estacas. Isto também foi uma família que houve um incêndio, ficou desalojada, e que tínhamos um lugar e ficou uma habitação vaga que ficou neste local. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24, proposta de pagamento de vencimentos. Isto é o normal, de dia 22 de cada mês. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 26, informação da contabilidade. Isto é as resoluções reportadas a 31/12/2019. Depois também na prestação de contas virá com outro detalhe. É para tomar conhecimento, sim. Para conhecimento. E agora temos o processo disciplinar à porta, que é a porta fechada e tem a ver com um funcionário de uma escola. Muito bem. E temos a nossa reunião, e a próxima reunião é dia... Também não eram muitos os pontos, também de